máximo que der. Pode baixar mais, né? Tá gravando já. Paz do Senhor Jesus a todos. Como foi comunicado hoje, nós teremos mais uma live e até aqui nos ajudou o Senhor, nos dando condição de estarmos trabalhando aí para estar levando a palavra do Senhor aonde. Bom, hoje nós tivemos bastante contato com pessoas novas, né? E cremos que alcançaremos um bom número hoje. Não estamos atrás de seguidores, de número para... Quando eu digo alcançar um bom número, é que quanto mais pessoas nós temos, maiores compartilhamentos também nós temos. E tendo compartilhamentos, alcança-se mais alto. Então, não pedimos ofertas, mas o propósito é esse mesmo, estar pregando a palavra, dando continuidade ao que já estava sendo feito no tempo, correto? E aprender um pouquinho mais nesse período aí, que nós podemos muito mais do que imaginamos. Acredito que os períodos de crise, eles têm grandes benefícios, né? Algum tempo atrás nós acompanhamos, né, aqui em São Bernardo faliu a empresa a Ford. Eu lembro de uma reportagem de alguns comércios ao redor, os proprietários desesperados. O interessante é que Deus, ele nos dá sinais. Deus, ele trabalha de uma forma muito interessante. Primeiro houve um primeiro alarde da empresa que haveria uma possível falência. E aí alguns funcionários já meio preocupados, ou até mesmo entrando em pânico, houve algumas demissões e os comerciantes ao redor, eles entraram em pânico, porque uma empresa como a Ford, com aquela quantidade de funcionários, proporcionava um lucro muito bom para aqueles comércios ao redor. E fechando a fábrica complicou tudo, porque fora a Ford não tinha nada mais próximo que viesse fazer com que desse continuidade a esse lucro. E houve esse alarde e aí, consequentemente, recontrataram muitos e a fábrica deu continuidade. Numa tentativa de reanimar, de voltar a trabalhar, a produção foi muito grande. Encheu-se o pátio, fora o que já estava cheio de veículos, mas aí não houve a possibilidade de manter a fábrica. E nós sabemos aí que, né, acredito que foi no ano passado isso, a Ford realmente faliu. E eu lembro de um dos comerciantes dizendo assim: se fechar, o que eu vou fazer? É muito difícil quando a gente deposita a confiança em alguém ou em algo que não vai poder nos suprir, não vai poder nos sustentar. Hoje a fábrica fechou. E o que será que essas pessoas estão fazendo da vida? Eu lembro que o Brasil passou por uma chamada crise. E muitos se desesperaram, venderam coisas. A paz do Senhor, irmã Daniela, a irmã Elizabeth, o irmão Fábio, Deus abençoe vocês. Amém? E eu lembro que o Brasil entrou em pânico por causa dessa tal crise. E aí o povo ficou meio feito barata tonta e o que eu vou fazer, eu não sei como fazer. E olha que negócio interessante, né? Há alguns anos aí o governo vem
construindo ETECs, FATECs, né? Muitas escolas técnicas aí. E pessoas, vou usar como exemplo novamente da Ford, acredito que pessoas lá com 20 e poucos anos de empresa não se via fazendo outra coisa e de repente se pegaram desempregados. O bacana é que o momento de crise faz despertar em nós dons que nós não sabíamos que possuíamos. E aí nós entendemos que realmente nós podemos muito mais naquele que nos fortalece. Então a gente precisa aprender a aplicar essa palavra. Meditar bonitinho. A gente vê um monte de irmãos e irmãs aí, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas dá uma olhadinha no texto, não usa o posso tudo que muitos têm usado é em questão de conquista. E o texto não está falando disso, não. O texto está falando de suportar tudo. Capítulo 13 de 1 Coríntios fala do amor. E muitas vezes nós achamos que suportamos algumas coisas, mas o texto diz lá, o amor tudo suporta. Não somos nós que suportamos tudo. É o amor, o texto diz. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus está em nós e nós estamos nele, Ele por nós vence. Entendeu? Até a irmã Marli está aqui assistindo com a gente aqui. Está online. Bom, mas é o amor que tudo suporta e tem nos sustentado em nome de Jesus. Bom, Pai do Senhor a todos que estão nos saudando aí. O irmão Roberto aí de Itaquera também, só que ele está me chamando no Messenger. E antes de começar aqui, irmãos, deixa eu retificar algo. Quando eu envio o convite para os irmãos, é o comunicado que vai haver. Amém? Nem sempre nós temos a possibilidade do bate-papo. Então não fiquem chateados, irmãos, que mandam mensagem no Messenger, ou até mesmo pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, alguns que tem o meu número, né? Não fica chateado. O convite que é enviado, eu não responder você de imediato, ou às vezes nem responder. Porque naquele momento, o trabalho é enviar as mensagens e cuidar de outras coisas concernente à transmissão. Eu falo porque um contratempo aí no dia de hoje, relacionado a uma não resposta, né? E aí ficou mais ou menos aquela coisa como uma troca. E não é uma troca, eu mando a mensagem e você me manda uma mensagem e se eu não responder, não. Né? É um compartilhamento espiritual, é uma troca sim, uma troca de conhecimentos, né? E eu creio que em nome de Deus entenderem, amém, irmãos? Então nem sempre vai dar para responder a mensagem, somos adultos, eu acho que compreendemos isso, né? Não vai dar piti por causa disso, tá bom? Abre a tua Bíblia aí comigo, no capítulo 20 do Evangelho de João. Uma história aqui bastante interessante, que também fala de um período de crise aí e da providência de Deus mediante esse período. Capítulo 20 do Evangelho de João. Bom, Pai do Senhor, irmã Cibele, Pai do Senhor, um abraço para a família aí, para os sobrinhos, amém? Deus abençoe. João capítulo 20, para você ir pegando aí. Bom, vou pedir uma coisinha para os irmãos também. Não tirem como chato, mas há uma grande responsabilidade em nós, obreiros, quando ministramos. E eu, particularmente, não vejo diferença alguma em ministrar online ou ministrar de corpo presente a um público. O Evangelho é o Evangelho, a palavra é a palavra. E eu quero pedir para os irmãos, que tem os irmãos também, a irmã Silvana, minha prima, lá de Minas Gerais, Uberaba,
também está nos acompanhando. Pai do Senhor, Silvana. Beijão aí pro Valdir. Eu peço pros irmãos não ficar de bate-papo no momento da palavra. A gente tá ministrando e tá vendo aqui, irmão, um abraço pro fulano, pro ciclano. Foca no que Deus quer fazer com você. Presta bem atenção, irmãos. Esse período que nós estamos passando não é à toa. E nós precisamos entender o que Deus quer com a gente. O que muitos fazem em rede social, no meio da palavra, ficar teclando um para o outro, a gente vê dentro da igreja, no momento da gente pregar também, pessoas batendo papo. É lógico, você tem liberdade de assistir ou não assistir o vídeo aí, entendeu? Se você continuar online, eu vou pregar. Se você sair, eu vou continuar pregando. Mas mesmo assim, sou grato por você estar aí. Entendeu? Financeiramente, nada, mas estamos ganhando muito em graça e em conhecimento. É o que a Bíblia nos ensina, crescer na graça e no conhecimento. Então, para isso é necessário de atenção. Atenção. Você não vai me atrapalhar. Eu digo isso porque a gente está vendo. Mas a gente sente muito. Porque nós acreditamos que Deus tem algo para a tua vida. Eu não estou na tua casa, não ando com você 24 horas. Mas acreditamos que o Espírito de Deus acompanha você. E Ele quer suprir as suas necessidades em todas as áreas. Então, fica atento, saudar com a paz. Louvado seja Deus, muito bom. Mas não fiquem de bate-papo, que quem perde é você, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 20. Do seu versículo 19 em diante, diz assim. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada ou fechada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, disseram a Tomé. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Interessante. A Bíblia nos relata aí um período de tribulação, período de perseguição, um período pós-crucificação. Já era primeiro dia da semana, já era domingo, e aguardava-se a promessa que saiu da boca de Jesus, que ele seria entregue mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E já era domingo. E até aquele momento, nada de Jesus, nada de cumprir promessa. Mas o interessante é que as coisas não começam como nós lemos aí. Se você abrir a tua Bíblia aí, abre tua Bíblia aí, lá no Evangelho de Mateus, dá um pinotinho lá, folheia a Bíblia aí.
capítulo 28, que fala da ressurreição. Do capítulo 28 de Mateus, no versículo 1 até o versículo 10, fala de Jesus Cristo com Maria Madalena e com Maria, que fora mãe dele. Não era mãe dele, mas era mãe dele antes do propósito da cruz. Por isso que lá na cruz houve aquela situação de Jesus olhar para Tiago e falar: eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, Jesus veio com um propósito. Ela serviu a esse propósito com muita fidelidade e seguiu a vida caminhando com os discípulos aí. Não vai vir ao caso essa questão de Maria. Mas era Maria a que havia sido mãe de Jesus e Maria Madalena, aquela a qual foram expulsos, uma legião de demônios e fora pega lá num ato de adultério. Essas duas Marias, no capítulo 28 aí de Mateus, antes de estarem aqui nesse cenário, ela estava no mesmo lugar onde nós lemos, junto com os apóstolos, trancadas, vivendo aquele período de medo. Repito, porque os discípulos estavam sendo procurados pelos soldados. Se fosse no tempo de hoje, estavam sendo procurados pela polícia e estavam escondidos. Vai saber onde essa palavra está indo hoje. Pois bem, mas elas saíram. Saíram para ir até o sepulcro de Jesus, para ver como é que estavam as coisas, para fazer os trâmites que eram feitos naquela época. Mas ao chegarem próximo ao sepulcro, a Bíblia diz que elas perceberam que a pedra que trancava o sepulcro que Jesus estava tirada. A Bíblia diz aí que os anjos apareceram para elas e perguntaram para ela por que elas procuravam quem estava vivo no lugar de morto. Ele estava vivo. Por que ela estava procurando quem estava vivo? Como se ele estivesse morto. Tá. Voltaram correndo para avisar esses homens. Isso tudo no capítulo 28 de Mateus. E lá no capítulo 20 de João, aonde nós lemos, essas mulheres já estão ali novamente, já retornaram dessa situação com os anjos e levaram a notícia para eles. E quando elas contaram a notícia, nenhum. Aí que entra essa parênteses aqui para defender o irmão Tomé. Nós lemos aí sobre a questão da incredulidade de Tomé. Mas a Bíblia deles creram. Não foi só Tomé que não creu em Jesus Cristo. Não só nessa situação, mas em outras situações da Bíblia. Se você ler, você vai ver que muitas situações, nenhum deles diz mais. Só nos últimos dias de ministério de Jesus Cristo foi aberto o entendimento de todos eles. Então presta atenção. Eles andaram 3 anos e pouco com Jesus. E 3 anos e poucos andando com Jesus, eles não entenderam nada do que Jesus falou. Existem pessoas que estão andando há muito tempo com Jesus. Existem pessoas que não andam com Jesus, mas dizem assim: eu acredito em Deus. Mas deixa eu falar primeiro para aqueles que estão andando com Jesus. Os chamados evangélicos. Não basta dizer que está andando com Ele. Além de crer nele, temos que praticar o que Ele nos deixou.
E temos que nos analisar para ver se realmente esse período que estamos andando, os frutos do Espírito Santo estão fluindo da nossa vida. Porque a boa árvore é conhecida não pelas línguas repartidas como de fogo. Não é repateado pela pela boa palavra e a boa oratória, pelo curso de teologia que foi feito, mas uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Gálatas capítulo 5, eu vou até abrir lá rapidinho, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, fala ali quais são esses frutos. E eu vou relembrar, para que eu não esqueça e para que muitos que se esqueceu se lembrem. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu quero falar quais são os frutos do Espírito, a qual denunciam que nós, crentes, estamos cheios do Espírito Santo. Versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é satisfação, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Diz mais no versículo 23 que contra essas coisas aí, contra esses frutos, não há lei nenhuma. Não há nada que possa se opor a nós se esses frutos estiverem se manifestando. Mas para ter esses frutos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você percebeu que nós lemos aí que Jesus soprou nos discípulos. Ali foi um sopro profético, né? Já em questão do batismo com o Espírito Santo. O Espírito de Deus é um selo. E só tem esse selo aquele que confessou publicamente Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora eu vou falar para aquela classe de pessoas que só dizem assim, mas eu creio em Deus e eu tenho Deus no coração. Tá. Deus sabe disso. Só que é muito interessante eu querer as bênçãos dele e não querer o abençoador. Eu dizer que acredito nele e não ter fé para seguir ele. De ficar com essa ladainha de que ir para a igreja é dar dinheiro para pastor. Ainda. Estou pregando online e não estou pedindo oferta. Estou desse dinheiro. Se um dia precisar, vou pedir. Mas para provar para muitos que dá para pregar sem pedir oferta também. Que dá para esquecer de toda aquela liturgia e pregar. Mesmo não havendo antigamente essa questão da rede social. Agora, o que a palavra de Deus ensina é que aqueles que ainda não disse publicamente que aceita Cristo como Salvador, a Bíblia diz, não sou eu e não é nenhum crente, que essas pessoas não são filhos dele, são criaturas feitas por ele. Passam a ser filhos logo após aceitarem Jesus Cristo. Ah, o que é isso, irmão? Ir para a igreja? Também. Mas é parar de praticar coisas do mundo. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo de número 2. Capítulo 2 de Romanos fica um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Capítulo 2. Versículo 14, diz assim, 2,14 de Romanos. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. O que está dizendo aqui? Que eu, quando não sou crente, eu tenho as minhas próprias regras, as minhas próprias leis. E aí diz o texto aqui,
que fazem naturalmente as coisas que são da lei de Deus, naturalmente, sem nem conhecer, e não tendo lei, não tendo regras, para si mesmo. Então, quem manda sou eu, a regra é minha. E com Jesus não é assim. Com Jesus é assim, aquele que roubava, que metia o revólver, não rouba mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aí você fala assim, mas eu vou ter que parar com a minha cervejinha. Espera aí um pouquinho. Você daria credibilidade para mim, pregando a palavra para você? Você estaria aí assistindo essa transmissão, se antes de estar sentado na frente do teu computador ou com o seu celular na mão, você tivesse visto eu no boteco da esquina aí, tomando uma, e depois transmitindo aqui a palavra de Deus? É mais ou menos para você ter a noção se seria bacana um crente beber ou não. Se a bebida tira uma parte do controle do ser humano e em excesso ludibria de uma forma que não se responde por si, você daria credibilidade para alguém pregar essa palavra para você? Lembrando, não estou dizendo para ninguém parar de beber. A palavra do Senhor diz que tudo é lícito, mas também diz que nem tudo convém. Então não é simplesmente dizer assim, eu creio em Deus. Por isso que Deus deixou bem claro assim, que ninguém vai ver o Pai se não for pelo Filho. O que ele quis dizer? É como se Deus dissesse assim, vocês creem em mim de verdade? Ah, legal. Vocês obedecem meus mandamentos de verdade? Obedecem. Vocês me amam de verdade? Ah, amamos. Bacana. Então primeiro agora, para ter as minhas bênçãos, vocês vão ter que aceitar o meu filho. Se vocês aceitar o meu filho, e deixa eu te falar uma coisa, aceitar o filho é aceitar isso aqui. Acabou? O mesmo evangelho de João que nós estamos aqui, ó, no capítulo 1. Capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa palavra. Está falando aqui que o verbo, a palavra, estava com Deus. Capítulo 1 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus fala assim, ó, haja luz. Essa palavra que saiu da boca de Deus, assim que saiu, em meio à escuridão e às trevas, que a Bíblia diz que estava lá, quando ele disse haja luz, tudo acendeu. E a Bíblia diz que a luz é Jesus. Naquele momento Jesus apareceu. A princípio como uma palavra. Consequentemente como a luz do mundo. E ali Deus a separação entre luz e trevas. O que ele diz na palavra é que aqueles que caminham com o Filho dele são luz. E aqueles que não caminham com Jesus vive em trevas. Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Vamos lá em Mateus de novo. Eu tô com tempo hoje, eu tô facinho. Tô daquele jeito. Capítulo 5. Fala mais coisa aí, ó. Olha aí que bonitinho aqui, ó. Capítulo 5 de Mateus, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder sobre um monte. Por quê? Lá. Nem se acende a candeia ou candeeiro e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha aí, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Luz resplandece, escuridão não. Para que vejam as vossas boas obras. Boas obras. Vou voltar na questão da bebida. Você acha que um pastor bebendo, ele está fazendo uma boa obra? Você acha que um crente bebendo está fazendo uma boa obra?
Então você acha que tem alguma luz? Só para colocar na balança aí. Vamos lá. Certinho? O verbo se fez carne. Aí Jesus sabia muito bem desse negócio. Lá em Hebreus também ele fala que antigamente Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Mas hoje, nos nossos tempos, ele fala pelo Filho. E o Filho é o verbo, é a palavra. É assim que Deus fala. Não é através do crente que tem o dom, diz, não. Palavra, a princípio, pela palavra. Depois da palavra, se Deus achar necessário, faça então uso pelos dons espirituais. Mas eu não vou entrar nessa questão. Nós estamos falando aqui, tentando pelo menos, trazer a questão dessa tribulação. Para crer em Jesus Cristo, para crer em Deus, e até mesmo crer que Ele existe, eu preciso aceitar o Filho dele como Salvador. Essa é a condição dele. E se eu não aceitar a condição dele, como é que eu faço? Olha que bacana, as mulheres voltaram ali para o cenáculo e os homens não acreditaram nela. Eles estavam vivendo como em família. E vivendo como em família, de um jeito interessante. Um questionando o outro, um quebra-pau tremendo um com o outro. E eles não se largavam. Mesmo sendo família, não se largava. Presta atenção, gente. Você conhece um membro da família chamado o familiar boneco de piche? É, o familiar boneco de piche. Eu creio que a irmã Elizabeth conhece muito bem, porque ela leu aquele livro Ele Ainda Remove Pedras. E lá fala do familiar que é um boneco de piche. O que tem a ver? O familiar boneco de piche é aquele que a gente empurra ele para longe com uma mão e a mão gruda nele. Aí a gente vai e empurra ele com a outra mão e a mão também gruda. Aquele que a gente quer ver ele longe, mas ele não desgruda. É interessante, né, esse familiar. Ele é chato. Familiar é rabugento. Tinha o Pedro lá, Pedro era terrível. Tinha Tomé que não acreditava em nada, que duvidava de tudo. Tinha várias classes de pessoas, de caráter, de personalidade, como dentro de uma casa, dentro de uma família. Mas eles tinham que aprender a se tolerar, tinha que aprender a se amar, tinha que aprender a respeitar o defeito um do outro. A Bíblia nos mostra aí nesse capítulo 20, todos assustados dentro da casa, toda a família de Cristo unida e assustada por causa de uma situação. Assustados porque estavam sendo perseguidos e não tinha resposta da tal promessa de Jesus. De repente, no meio deles, aparece Jesus como no estalar de dedo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus apareceu num estalar de dedos diante dos olhos deles. Mas Jesus já estava ali. Talvez você está passando por uma situação que você acha que Jesus não está vendo, que Deus não está nem aí para você. Ele já está aí vendo. É que o barulho da tempestade está tomando conta da tua mente. Gritos dos jornais, colocando todo mundo. E você também por causa de alguns problemas particulares, problema com filho, problema com filha, problema com marido, com esposa, é divórcio, é um monte de coisa. Você está deixando esses problemas fluírem mais na tua mente do que a voz de Cristo. Então para um pouquinho. Para, respira. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema. Tem problema aí, Gabriel?
Grita aí. Tem problema. É, o Caba tem problema aqui também. Todo mundo tem problema. Tem problema aí também, irmão? Tem problema. Se tem problema, manda um joia aí. Todo mundo tem problema. Pai do Senhor, Vanessa. Tudo bem? Só tá bem, Vanessa? Que maravilha te ver. Bom? Então coloca a sua cabeça no lugar. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. E quando nós oramos a Deus, dobramos nosso joelhinho, ou oramos do jeito que a gente entende, a gente pede. Mas a gente nunca pede o que a gente realmente precisa. A Bíblia diz assim no Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Tá, vamos parar aí. Eu quero parar no deitar-me faz em verdes pastos. Ovelha é um bicho que come para danar. Para uma ovelha deitar e descansar num pasto bonitinho, essa ovelha está doente. Presta atenção. Ali Davi está falando, entre tantas coisas, da cura, da Muitos de nós somos aquelas pessoas vorazes. Só queremos consumir. Só queremos ter, comprar, possuir. É aquilo. E para não ser, para ser saciada, para ser saciável, ou o ser humano, tem que ter um pleno de Cristo. Se eu atingir a plenitude que Cristo quer, eu vou estar satisfeito. Lembra lá dos frutos do Espírito? Amor, gozo, que é satisfação. Tem gente que não é satisfeito com nada. Nada tá bom. Não há satisfação nessa pessoa. Só é satisfeito quando enche o bucho. Só parece que pensa com a barriga. Presta atenção. Consumismo mata. Ansiedade mata. Tá ansioso, tá ansiosa? Lança a tua ansiedade em Cristo. Presta atenção. Ele entrou no meio dos discípulos e deu para todos naquele lugar fechado o que eles mais precisavam, não o que eles pensavam que precisavam. Na verdade, eles achavam que precisavam de um monte de coisa, mas necessidade, eles só tinham uma. Todos ali juntos tinham uma única necessidade. E o texto nos diz aí, Jesus e disse: paz seja com todos. Só isso. Paz seja com todos. Pensa em algo aí que você está precisando. Aliás, você tem coragem de escrever o que você acha que está precisando? Jesus deu para eles paz. Mas pensa bem. Isso que você acha que está precisando, dinheiro, ou carro, ou até mesmo a casa própria, deixa eu corrigir. É muito bom ter uma casa própria. Quem mora de aluguel sabe disso. Mas será que ganhar um presente, ter um bem material, ver um filho transformado, ver um filho na presença de Deus, ver o marido fora dos vícios, ver a esposa longe da depressão, ver a família unida, será que isso é menor do que um bem material? Jesus deu o que eles precisavam. Você entendeu agora, alguns crentes, porque nós saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo? Você entendeu, crente, porque no fim do culto, vou abrir lá, eu gosto dessa. No fim de cada
cada carta do apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo, tem uma bênção apostólica. E eu uso a da segunda carta aos Coríntios. Sei ela de cor, mas eu gosto de abrir o texto, que é no capítulo 13 e no versículo 13 também. Quando diz assim, ó, nós terminamos o culto e de repente podia falar assim pro irmão, ó, passa ali na banquinha e pega a chave da vitória. Passa ali, pega ali 300 reais para ajudar nisso. Não, se for necessário, a igreja vai fazer, os irmãos fazem a vaquinha. Esses dias mesmo eu mandei mensagem para alguns irmãos, alguns tiveram a condição, outros não tiveram. Mas Deus abençoou e a irmã Verônica, que morava aqui perto do Parque do Carmo, Deus teve misericórdia e socorreu a vida dela. A irmã estava passando por um processo, ela e o esposo, o irmão José desviado do evangelho, a irmã também afastada, as coisas estavam acontecendo lá, estava tão tremenda, irmãos, que a irmã já estava pensando em suicídio. Então presta atenção, não é o fim da linha. E aí corremos aqui, os irmãos se uniram, um ajudou o outro, e Deus preparou uma quantia, e fomos até a casa dela, e abrimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus fez o seu José, o marido dela, voltar para Jesus, fez ela também se reconciliar, e Deus abriu uma porta. Hoje ela está morando lá, perto da Anhanguera, acho que é ali perto do SBT, e mandou um vídeo pra gente aqui esses dias, tá feliz, tá uma bênção lá. E Deus vai abrir uma porta de emprego pro marido dela no meio da crise. Quem crê, manda um amém aí. Quem crê nesse negócio, manda um amém. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção no que nós realmente precisamos. E nós lemos no término dos cultos aqui, nos cultos na igreja, e também temos que fazer isso nas redes sociais, porque é a bênção para a igreja. E nós lemos aí no capítulo 13, versículo 13, alguns pastores ou presbíteros ou outros obreiros usam as outras bênçãos apostólicas, alguns usam a bênção sacerdotal que está lá no livro de Números, mas eu gosto de usar essa aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, graça. Olha o que o pastor está ministrando sobre a igreja, graça. Graça é favor, é condição de Deus para nossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. O amor que excede todo entendimento. O amor que eu não entendo e o amor que você não entende. Mas é aquele amor que faz com que eu e você estejamos vivos hoje. É por causa desse amor dele aí, certo? E a comunhão do Espírito Santo, comunhão é o quê? Comunhão é o cumprimento daquele símbolo que nós, executamos uma vez por mês, nas igrejas pentecostais, algumas igrejas uma vez por ano, enfim. O culto da Santa Ceia. Comunhão. Simboliza a união entre os irmãos. E é isso que a bênção apostólica, ela oferece para aqueles que creem. E na igreja nós fazemos isso, estendemos as mãos, e após o término dessa bênção apostólica, dizemos todos juntos, amém. Porque cremos verdadeiramente na ministração da palavra sobre nossas vidas e na ministração da vitória. E esta noite, o que o Espírito está ministrando sobre nós, principalmente em meio a tanta tribulação, que não foi diferente na vida dos discípulos, perderam a fé, porque para eles uma promessa não havia sido cumprida. Mas Deus, ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para se arrepender do que falou. Se Deus disse que vai salvar a tua casa, que vai transformar a tua vida, ele vai fazer. Eu não preciso ajudar Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que fazer o possível para que eu ande correto. E Deus também venha se agradar. Eu preciso dar um passo para que as coisas aconteçam também na minha vida.
Ah, mas eu não posso. Hoje eu ouvindo um hino hoje, eu ouvindo um hino hoje do... como é que ele chama? Aquele irmão que canta o Getsemane, Leonardo Gonçalves. E o nome desse hino é Ele Vive. E eu até separei aqui a letra, para até compartilhar isso com os irmãos, né? E na letra do hino dele, ele fala que hoje ele, o homem, vive, né? Que hoje Cristo vive, né? Que hoje ele reina, que ele reina em mim, mas o que ele quer dizer no hino verdadeiramente é que ele me livra de mim mesmo. Talvez a falta de paz de alguns não é por causa de pessoas ao redor, é por causa de si mesmo. Tentando abrir aqui. A falta de paz na vida de alguns não é por causa da mãe, do pai, do vizinho. Não é. Os discípulos estavam sem paz porque eles desacreditaram da promessa que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus apareceu para eles e confirmou que a promessa dele era verdadeira. Pronto, eles tinham paz. Agora, muitos, por causa de outra pessoa, é por causa de si mesmo. Tem pessoas que não se aguentam. Tem pessoas que estão sem paz porque não consegue vencer as manias, não consegue vencer os vícios, não consegue vencer o que está vencendo ela, e isso está tirando a paz dessa pessoa. Eu quero pedir para alguns, já estou terminando, alguns que estão necessitando de oração, para ajudar em oração, ajuda em oração, para vencer o que está vencendo você e está tirando sua paz. Então coloca assim, ó, eu preciso. Agora não fica com vergonha de falar que precisa de ajuda. Se você não precisasse ouvir a palavra de Deus e não precisasse de ajuda, você não estava assistindo esse culto. Então manda aí, eu preciso. Eu preciso dessa oração, entendeu? Então tem pessoas que a necessidade delas é essa. É vencer a si mesmo. É vencer o que está vencendo ela, algo na mente, algo no coração. Então é isso que está tirando a paz de alguns. Então, mediante a isso, né, que é o que ele diz no hino, que ele é livre, enfim, e livre dele mesmo. A presença de Cristo na vida do homem liberta ou livra o homem dele mesmo. Porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Somos nós, com as nossas vontades, que depois as consequências do que fazemos deixa a gente com a mente pesada, com a consciência perturbada e tira a nossa paz. Nós somos os nossos maiores inimigos e nós mesmos acabamos tirando a nossa própria paz. E é em relação a isso, a essa paz do Senhor Jesus, que nós vamos orar essa noite. Já agradecendo a todos os irmãos que participaram, né? Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube também, lá na página do Missão Quarar, tá bom? Missão Quarar, deixa eu colocar aqui para você. Como é que escreve Quarar aí, os irmãos? Missão Quarar. Isso. Não, pior que eu vou ter que escrever ao contrário, não dá. Depois eu coloco aí para vocês aí. Página do que eu enviei para vocês aí. Missão Quará. Você vai lá no YouTube e assiste essa mensagem aí na íntegra, tá bom? Essas mensagens dos cultos online vão ficar apenas um mês lá e a gente tira. E em breve vai estar sendo postado alguns estudos bíblicos para os irmãos estudar a palavra de Deus também, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Os irmãos aqui, né, só estão mandando joinha. Eu acredito que estão precisando de oração mandando joia mesmo, né? Mas não manda o nome. É difícil falar assim que eu estou sem paz, né? Mas Deus conhece tua vida. Tá bom? Vamos orar de Jesus. Os irmãos aqui me ajudem em oração. Aqui com
2 participantes, 2 obreiros aqui, né? A nossa irmã, pastora Marli. Dá um glória aí, irmã Marli. A irmã Marli não dá glória. Não vou mostrar a irmã Marli, não. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, e agradecer ao Senhor por essa palavra e por mais essa oportunidade, né? E em breve estaremos aí comunicando os irmãos de uma outra live, provavelmente no domingo novamente, no mesmo horário, às 20 horas, às 8 horas, mas Deus proverá até lá, tá bom? Qualquer coisa a gente vai se comunicando aí e vai estar passando para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um que recebeu essa mensagem, que ouve, que teve tempo para parar, para ouvir. Medita nessa palavra. Medita aí no capítulo 20 do Evangelho de João e no capítulo 28 de Mateus, onde fala ali da ressurreição, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor pelas vidas que acompanharam hoje este culto. Que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha abundar o lar dos nossos irmãos. E que o Senhor, através, Deus, do Teu Espírito, venha superabundar a vida deles, Deus, desta paz, Deus. Mas quando a sentimos, Deus, mesmo não havendo explicação para ela, Deus, nos sentimos de uma maneira, Deus, regozijante, como disse a Tua palavra esta noite. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre os propósitos de Deus na tua vida, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. E todos que creem nessa vitória, digam amém, amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos aí à disposição para as mensagens, amém? Que Deus abençoe.